Boa noite a todos, paz do Senhor. Essa última canção dizia assim: meu prazer é o quê? O que vocês cantaram aqui agora? Qual é o seu prazer? Eu quero te conhecer mais. Você acabou de cantar isso aqui. Eu acabei de cantar isso aqui. Quero te conhecer mais e mais. Meu prazer é fazer a tua vontade. Ô Senhor, muito obrigado, Pai. Porque nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Nós declaramos que o que queremos é Te conhecer. O nosso coração tem prazer em Ti, ó Pai. Nós queremos estar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, continue falando aqui, atuando, tocando nos corações, e que essa palavra, ó Pai, alcance aquilo que o Senhor tem para essa igreja, ó Pai. Usa a minha vida, que da minha boca saia só aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar para essa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa parte do que a gente tem para fazer como cristão, nós fizemos aqui agora. Nós dissemos a Ele que nosso coração está aberto. E o Senhor não pode atuar se você não abrir o seu coração. Então, se você cantou com verdade que o seu coração está aberto, e você quer conhecer Ele, e eu quero conhecer Ele, Ele tem tudo para te entregar, tudo aquilo que está aqui ó, na promessa, as promessas que Ele tem para os filhos, para aqueles que se entregam a Ele. E é isso que Ele tem feito aqui. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ontem à noite, dei uma passada lá no... Está tendo o Avivalém, né? Um evento muito legal. Tiveram alguns shows, uma pregação. E foi dito alguma coisa lá que tocou muito meu coração e que o Senhor tem falado comigo há alguns dias. O Senhor tem falado comigo muito sobre questões que têm amarrado o meu caminhar, questões que têm deixado a desejar o meu relacionamento com Deus. E lá do pessoal do Preto no Branco uma hora falou sobre o ano, sobre o que você tem feito na sua vida, as realizações do Senhor, o que de repente não está dando certo, porque algo parecido, eu não lembro exatamente o que foi dito, mas foi nesse sentido. E o Senhor tocou forte no meu coração naquela hora. Porque nós vivemos num mundo cheio de atividades, cheio de coisas para fazer, cheio de nuances, cheio de distrações. E muitas vezes nós acabamos deixando tantos e tantos projetos. Foi dito agora sobre um projeto que a igreja vai estar iniciando. Mas essa igreja é um projeto que está completando 15 anos. Projeto de Deus para essa cidade. Projeto de Deus, para a honra e glória dEle, para que Ele seja abençoado. O Senhor tem projeto para cada um de nós. E uma vida cristã bagunçada, sem organização, sem projeto, sem meta e sem foco, não é uma vida cristã. Não tem nada a ver com Deus. E muitas vezes eu vivo assim, não sei de vocês, eu não posso falar do outro, eu posso falar de mim. Posso falar de pessoas que eu converso e me dizem que muitas vezes não terminam os projetos ou não dão continuidade. E o maior projeto que nós temos para a nossa vida, e nós fomos criados por um projeto. Qual é esse projeto?
honra e glória do Senhor. É o que é adorar ao Senhor. Nascemos para ser adoradores. Nós nascemos para o quê? Vivermos uma vida para Ele, viemos dEle e para Ele. Então, qual é o seu projeto de vida? Você tem vivido para quê? É engraçado que muitas vezes nós vivemos e nem sabemos responder por que vivemos. Não, eu estou trabalhando, eu estou aí. E aí? Estou aí. E aí? Qual é o projeto do Senhor para a sua vida? E o legal é que a Bíblia, ela nos dá um panorama geral do que o Senhor quer para o seu povo. E quando nós andamos com o Senhor, Ele nos dá um projeto específico para a sua vida. Então, nós temos duas questões muito importantes nesse início para pensar. Conhecer o Senhor, mudar de vida, uma conversão, diz isso, estou vindo para cá, vou virar para cá. Abrir o meu coração, Senhor, quero te conhecer mais e mais, conheça o Senhor, e Ele diz o que você tem que fazer. A palavra nos ensina. Mas o Senhor tem um projeto para a sua e para a sua vida, projetos específicos, que você só vai conhecer, só vai saber se você estiver conhecendo Ele. Se você estiver com o coração aberto, rasgado, como essa música resumiu ou disse muito bem. Essa canção, essa palavra dita, isso que você expressou, se realmente for verdade na sua vida é transformada. Porque quem faz não é a gente. O que Ele espera da gente é essa atitude. Eis-me aqui, quero te conhecer mais, eu abro o meu coração. É simples. E é simples, é assim mesmo, a palavra do Senhor é simples porque é para todos. Para todos, para o que entende menos, para o que entende mais. É para todos. Glória a Deus por isso. Cada um de nós está incluído nesse projeto. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Filipenses 3, a partir do versículo 12, e nós vamos ler o 12, 13 e 14. Filipenses 3, 12, 13 e 14. Muitas vezes a gente se encontra e diz assim, como é que você está? Na correria. Estou na correria. Estou indo para lá, estou indo para cá, estou indo para lá, estou indo para cá, na correria. Às vezes está na nossa boca isso, né? Na correria. Quem não falou na correria essa semana? Talvez, né? Alguns talvez não usem esse termo, mas está corrido, tá, né? Cada um tem o seu termo, toda correria. O que isso quer dizer? O Senhor nos diz que temos que correr, né? O Paulo, né, diz para nós que nós estamos vivendo uma corrida, né? É muito legal que Paulo, em Hebreus também, outros autores, usam muito termos militares, que na época os atletas, a maioria eram militares, né? Então fala de uma corrida, né? A Bíblia fala de uma corrida, fala de uma maratona cristã, que é a vida cristã nossa. Ele faz uma analogia a uma corrida. Nós vamos ler o texto aqui, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Esse projeto de Deus para nós estamos numa corrida, numa maratona. E nós vamos entender que numa corrida não é só pegar e correr. Não é só pegar e correr. Existem treinamentos, existem táticas, existem metas, existem alvos, existem prêmios. Não é pegar e correr, né? O pessoal, não, é simples, você vê correndo ali, é só pôr um tênis e correr, vai lá. Não se prepare e vai lá. Vai ter a corrida do algodão, hein? Ninguém correu, faz 2 anos que não corre, pôr um tênis e vai correr lá para você ver.
né? Convido você para pôr em prática o que nós vamos falar aqui. Então, vamos ler ali a partir do 12, né? A corrida do cristão é o título, né? 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, Paulo falando ao pessoal de, né, Filipe, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém. Corrida. Ele mostra aqui, só para a gente contextualizar, o apóstolo Paulo estava preso, quando ele, se você pegar a lei Filipenses, ali ele manda uma carta, porque ele ali era um povo que ele amava, que ele evangelizou, ele esteve lá, ele tinha um amor, e ele manda uma carta de agradecimento, né? E também uma carta de exortação ali, de coisas que ele sabia que estava acontecendo. Paulo, ele estava preso, mas o ministério dele continuava. Ele amava o povo, não importa a situação que ele estava vivendo. Alguns dizem que ele estava preso em Roma, mas não há certeza sobre isso. Mas Paulo manda essa carta, ele escreve essa carta para o povo, que ele amava tanto. E aí, nesse ponto aqui, ele diz, olha, não estou querendo dizer, e ele andou com Jesus, tá? Ele andou com Jesus. Aqui, então ele fala, eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que eu fiquei perfeito. Ele está dizendo isso para o povo. Mas continua a correr para conquistar o prêmio. Eu continuo, ele estava preso. Olha que interessante. Ele estava preso, encarcerado, mas ele diz, eu continuo. Para quê? Para conquistar o prêmio. Que prêmio é esse? Vamos só pensar, que prêmio é esse? Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Ele explica, eu já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. E ele diz, eu não penso conseguir isso, eu estou trilhando o caminho. Isso é o apóstolo Paulo falando, né? Eu estou no caminho, mas eu não acho que eu consegui, mas eu estou aqui, né? Estou no caminho, estou correndo. Porém, uma coisa eu faço. Isso aqui me chamou muita atenção, Deus falou comigo muito. E eu já li isso tantas outras vezes, já vi, andei pesquisando e pensando e orando sobre isso. E ele fala, porém, eu acho que isso aqui eu estou aí caminhando, estou na corrida, porém, uma coisa eu faço. Eu acho que eu não conquistei, mas uma coisa eu faço. Ele destaca o que ele faz, e ele está mandando para o povo, ele está dizendo para o povo ali, uma coisa eu faço. O que ele faz? O que ele diz que ele faz? Esqueço aquilo que fica para trás. Esse é o primeiro verbo que eu quero destacar aqui nessa noite. Esqueço, o verbo esquecer. Ele falou, esqueço daquilo que ficou para trás. Por que ele destaca isso? Por que Paulo destaca isso? Porque, meus amigos, meus irmãos, quantos de nós já ficamos presos a coisas que aconteceram no nosso passado, pecados, falhas, traumas,
e não conseguimos evoluir, sair do mesmo lugar, pois estávamos com o mesmo pensamento, com a mesma mentalidade, com os mesmos traumas, com as mesmas dores. Então, para você correr essa corrida, o Senhor, é claro, está dizendo aqui, Paulo diz ao povo, deixa para trás. Deixa para trás. Muitas vezes ficamos presos, mas se não tivesse acontecido isso, mas o se não é, o se não joga. Se tivesse passado a 2 centímetros era gol, bateu na trave. E aí ficamos amarrados a essas situações, a essas, muitas vezes para nós, se torna uma muleta para não evoluir, para também não se esforçar, porque a corrida, para você correr, andar às vezes é até mais fácil, mas correr exige esforço. O seu corpo te joga para frente quando você corre, há um jump. E muitas vezes não estamos dispostos. Isso abre nossos olhos para entender. Muitas vezes eu estou paralisado porque eu não quero abrir mão de algo que dói, mas que talvez se tornou algo que está aqui e eu não quero me mover para que isso realmente vá embora. Tantas coisas podem ter acontecido. Mas a palavra de Deus é clara. Jesus veio para morrer, para viver por nós, e nos amou, mas para morrer pelos nossos pecados. E o que é isso? É vida nova, é zerar a conta. E Paulo está dizendo aqui, deixa de lado, deixa para trás o que ficou para trás. Já aconteceu, não vai voltar mais, né? Olha que coisa interessante, até coisas boas. Aqui nós falamos de coisas ruins, mas no passado tem coisas boas que realizamos, muitas coisas boas. Olhar para trás muitas vezes serve para ver de onde eu vim, onde Deus me trouxe, gratidão. Mas você não está amarrado lá atrás, você tá andando. Muitas vezes, mas aí tem um outro lado. Às vezes você realizou alguma coisa lá atrás, e às vezes está vivendo da migalha de 20 anos atrás. Você realizou alguma coisa grande lá atrás, Deus através da sua vida, realizou algo, e acabou, você fica sentado em cima disso. Então olhar para trás para coisas boas também serve para o quê? Para gratidão, serve para ser grato, para ser feliz, coisas maravilhosas, porém, muitas vezes é ruim, você está preso lá. Uma vez eu assisti um filme que o cara falou, não, mas o ano de 1986 eu fui campeão estadual de basquete. E os amigos dele tinham sido profissional, e ele estava, não, mas eu fui campeão. O reencontro dos amigos, os amigos falavam da vida de agora, fora de esporte, na vida pessoal, o sucesso. Mas eu fui campeão em 1900, e ele estava no ano 2000 e tanto. E ele ainda estava com aquela medalha no peito. Fui. Vamos para a próxima. É isso que o Senhor está falando, é isso que Paulo fala com o povo. Não se orgulhe e sente aquilo que é bom. E as coisas ruins. Existe um parasita. Eu ouvi um pastor falando esses dias e eu achei muito legal. E serve muito para isso, eu acho que ele está falando algo parecido com isso. Ele falou assim, existe um parasita chamado craca. E ele gruda na casca da tartaruga. E ele tem uma enzima que é tão forte que fica grudado ali. E às vezes o que acontece, se não for retirado, vai juntando, a tartaruga morre. Diz que encontraram uma tartaruga de 70 e poucos quilos, aquelas enormes, foi retirado dela 5 quilos de craca, desse parasita. E você acha que isso não atrapalhava
a locomoção da tartaruga? 5 quilos a mais? Vamos pôr 10 quilos a mais no lombo, 5 quilos nas costas. Quando a gente fica segurando o bebê muito tempo, as costas já dói, que às vezes nem tem isso. E essa mesma paralisia às vezes gruda também no casco dos navios. E se não tirado, pode chegar até 50% a mais de consumo de combustível. E atrasa também a velocidade. E na nossa vida? Peso de coisas do passado, peso de coisas que às vezes tem impedido da gente prosseguir. É isso que Paulo está falando aqui. Uma coisa eu faço. Irmãos, nós estamos na corrida. Uma corrida aqui, depois no final nós vamos ver qual é o alvo, qual que é o prêmio. Vai ser difícil com essas questões do passado. Então, ele diz, deixo para trás. E aí vem o segundo verbo, que é um destaque que eu quero colocar aqui. E ele diz, avanço. Deixo para trás o peso, deixo para trás e avanço. Porque com aquele peso provavelmente não estava avançando. Para a nossa vida. Avanço. E o que esse verbo avançar, avanço, tem a ver com ímpeto, ação, pôr pressão no corpo? Quando eu vou correr, eu tenho que pôr uma pressão aqui. Pressão, atitude, força, empenho. Avanço. Para eu avançar, eu preciso querer em primeiro lugar. Eu preciso abrir mão das coisas do passado para eu avançar nessa corrida do cristão em direção ao encontro com Jesus. Quem é o alvo? Jesus é o alvo. Um corredor profissional, quando ele sai na linha, quando ele está aqui, ele olha para o alvo, ele olha para onde ele quer chegar, e ele não se distrai, e essas coisas do passado vão te distraindo, somente vai vindo, então você precisa se livrar disso, na corrida, para nossa vida, porque na verdade, enquanto vivermos, enquanto estivermos aqui, até o Senhor nos chamar, é uma caminhada para o encontro com Ele. E aí nós vivemos o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas coisas, nada disso é separado, isso tudo faz parte. O Senhor te coloca em lugares, o Senhor te usa, o Senhor te abençoa, o Senhor fala com você, sai daqui, avança para cá. Às vezes você está fazendo 1 milhão de coisas, o Senhor fala, peraí, não é isso, você está sobrecarregado, não é assim, vamos organizar. O Senhor faz isso. É isso que, quando a gente abre mão e a gente foca, a gente não se distrai com as coisas que não vão nos ajudar a avançar, muito pelo contrário, vão atrasar a nossa corrida em direção ao alvo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Aí a gente pensa, não, meu alvo é fazer tal coisa. Seu alvo deve ser Cristo. E o Senhor pode colocar este alvo na sua vida. Se você quiser ir com Ele para alcançar, ouve dEle. Faça isso. Coloque os seus planos na corrida que você está indo. Senhor, isso vai me ajudar a avançar ou vai atrasar a minha corrida? Vai trazer peso? Tem coisas boas que trazem peso, sabia disso? Atrapalham o seu avanço, porque não são para você.
Às vezes tem muita coisa boa, e o Senhor está falando, não é para você isso, eu quero te usar aqui, eu quero você aqui. E muitas vezes não estamos ouvindo, então precisamos, na caminhada, ouvir quem? O técnico, quem está gritando. Você sabe que o corredor, o atleta, quem já assistiu, eu acho isso muito interessante, o UFC, eu cheguei ontem, aí eu liguei um pouco a TV, estava passando o UFC, né, sangue para tudo que é lado, né, o negócio é violento, e aí você está vendo no meio da luta, às vezes uma está lá, elas estão ouvindo o técnico gritando do lado, eles estão concentrados, e conosco é assim, quem é o alvo, quem é o nosso Jesus, mas Ele está falando com a gente, vem por aqui, ó, vem aqui, ó, estou aqui, ó. Ele está te esperando, mas Ele está te guiando. Se eu não ouvir, às vezes eu vou perder. Na hora que eu vejo, o alvo era lá, eu estou perdendo. Estou perdendo. Então, Paulo está dizendo isso. Eu esqueço o que ficou para trás e avanço para o que está para a minha frente. Nós estamos falando de alguém que não estava vivendo bem bom. Quem está dizendo isso é alguém que estava preso. Nós já falamos sobre Paulo e Silas aqui há um tempo atrás, mas estava falando em outra questão, né, do que Jesus revolucionou através da vida. Mas nós estamos vendo Paulo aqui mais uma vez, porque não foi preso só uma vez, não, viu? Não foi a única vez que ele foi preso. E por que ele roubava? Não. Por quê? Por Cristo. Ele estava preso lá pela obra que ele estava fazendo em nome de Jesus. Então ele está preso e continuando, ele poderia ficar lá lamentando, mas eu sirvo a Jesus, mas eu faço, eu andei, eu sirvo a Deus, e estou aqui, Ele me abandonou. Mas ele conhecia, ele tinha intimidade com aquele que estava guiando ele rumo ao alvo. Porque muitas vezes nos perdemos, que paramos de ouvir. Perde o sinal do Wi-Fi. Não ouve mais a mensagem. E como é triste para a nossa vida, as consequências, erramos, deixamos de ouvir a voz de Deus, corremos para lugares que não fazem nenhum sentido. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós ficamos perdidos. E como pesa isso para a nossa vida depois? O Senhor nos chama, nos ama, Ele arruma a rota, porém as consequências são... Vamos ter que correr com dor no joelho. As consequências vêm, a corrida já não é mais a mesma, porque vem marcas. É igual soldado, né? Nós estamos falando da época dessa corrida, algo militar. Alguém que tinha mandar mensagem, né? Aquela época não tinha celular, não tinha nada, tinha carro, mas quem ia correndo, os mensageiros, não importa se torceu o joelho, torceu o tornozelo, tinha que chegar a mensagem para quem quer que fosse. Então, muitas vezes perdemos esse contato com o Senhor porque paramos de ouvi-lo e queremos nós tomarmos conta da nossa própria vida. E o avançar que ele diz aqui, esse avanço, porque vem pela minha frente, tem a ver com seguir e ouvir a voz de Deus. E ele continua: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio. Em outras traduções fala em prossigo. Tem o verbo prosseguir também. Ele avança e prosseguir. E parece que avançar e prosseguir são parecidos, mas não é. Por quê? Falei, o avançar tem a ver com atitude, com ação. O ato de avançar, né, traz o ímpeto, a pressão, a força.
E o prosseguir tem a ver com continuidade. Tem a ver com dar seguimento a alguma coisa. Quantas vezes já damos um tiro de 100 metros? E aí daqui a pouco já era 1000 metros. Não, paramos no meio do caminho. Quantos projetos foram começados, isso eu falei no começo, sobre os projetos de Deus. Esse projeto aqui, se homens de Deus que estão à frente dessa igreja não tivessem permanecido, deixado para trás as mágoas, as dificuldades que podem ter havido e houveram, esse projeto não estaria continuando. Se eles não tivessem deixado para trás e avançado com coragem, foi dito sobre isso aqui também. Muitas vezes, quando se inicia um projeto, você tem um sonho, você tem um desejo, Deus coloca no seu coração, mas você tem tudo isso. Às vezes você não tem o dinheiro, você não consegue visualizar, você não tem o que você precisa, porém você avança, porque é um projeto de Deus. Quando você crê e é de Deus, vai. E aí, de repente, pode falar, poxa vida, não está dando muito certo isso aqui não, tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser de um jeito, tinha que ser do outro, vou seguir a minha vida. Porque as pessoas que lideram têm projeto de vida também. Mas aqueles que têm o olho no alvo e ouvem a voz do técnico, a voz daquele que está guiando a sua vida, não sai do caminho, se não for da vontade dele. E se for, ele levanta outro. Deus não deixa aresta. Quando nós andamos com ele, é certo. Se estamos tendo arestas, dificuldades, problemas, desvio de rota, a culpa não é dele. É porque deixamos de ouvir. Ou porque estamos fazendo como a mulher de Ló. Estamos olhando para trás. O Senhor está dizendo, o caminho é esse. Sai, leva a sua família, não olha para trás. Deus te livra. Deus diz, por você ter ajudado aqueles que eu mandei, você e sua família vai ser salva. Mas vá e não olhe para trás. E às vezes você está correndo, pô, naquela época era bom, hein? Tinha isso, tinha aquilo. Ingratidão, na primeira dificuldade com a vida com Deus. Parece que quando eu não era cristão, parece que tinha, né, tal. Aí você começa já a querer voltar. Começa a ser ingrato, começa a pensar no que estava lá atrás, porque a mulher de Ló estava apegada às riquezas, às coisas, porque eles tinham uma condição de vida muito boa, e ela estava apegada às coisas dela. Quando o Senhor disse, olha, pega a sua família, pega o que você tem e vai, e não olha para trás. O Senhor fala com você essa noite, vai, eu te chamei, eu te tirei, eu estou te chamando hoje. Vai e não olha para trás. O não olhar para trás tem a ver com não flertar com as coisas do pecado e do passado que você vivia. E quantas vezes fazemos isso? Paulo estava dizendo, deixa as coisas de lado, avance, prossiga, constância, permanecer. Porque quantos de nós começamos, paramos, vamos dar um exemplo? Isso nós estamos falando da vida nossa, uma vida que vai durar quantos anos o Senhor quiser. Mas e os projetos de início de ano? Eu trouxe a palavra aqui no início, falei que era um ano eleitoral, falei, cuidado que seus amigos de cor vermelha ou de cor verde e amarela não são inimigos, e nós estamos chegando perto, né? E a briga não é são com as pessoas. E nós falamos de projetos, daquilo do que Deus falou para você para esse ano, daquilo que você pensou, daquilo que
estava com um desejo, porque Deus também permite que você faça escolhas que às vezes para Ele não, ele tem prazer em permitir, ou coisas que são estudo, ler mais a Bíblia, tempo com Deus, leitura. Eu chego no mês 7, mês 8 amanhã, e olha o que você realizou dos planos e dos projetos para 2022. Nós estamos falando de um projeto de um ano, que muitas vezes não sai do papel. Imagina um projeto de vida com o Senhor. Necessita constância, necessita diariamente eu olhar, falar com Ele e falar: Senhor, estou no caminho, é isso que o Senhor quer? Isso que surgiu na minha vida é cilada ou é do Senhor para a minha vida? Vai atrasar? Não vai, mas parece ser tão bom. E aquilo que Deus falou para você fazer, você fala: não, vou deixar stand-by aqui, na hora que eu achar que dá, na hora que me sobrar um tempo eu vou fazer. E às vezes Deus falou: deixa tais coisas, você não deixa, por apego, por orgulho, por uma série de coisas. E aí eu me lembrando ontem, na hora que o pessoal falou sobre projetos, sobre essas questões, e eu lembrando dessa, que eu vi Deus estava falando comigo durante a semana, eu orando, buscando direção de Deus, e Ele falou para mim muito isso, sobre os projetos, sobre essa corrida. É uma corrida que não acaba, mas fica tranquilo, o nosso Deus não se cansa, o nosso Deus não precisa de pausa, não precisa de tempo. Ele faz ao contrário, Ele dá força para nós que muitas vezes estamos cansados, desanimados, errantes. Esse é o nosso Deus, um Deus que é o mesmo, foi o mesmo ontem, é hoje, será amanhã, fica tranquilo. Se Ele falou com você, não precisa mandar 10 WhatsApp para Ele para confirmar, falou, está dito, não muda de ideia. Esse é o nosso Deus, é um Deus que não se cansa. E às vezes a gente acha que Deus deu uma, opa, será que Deus deu uma distraída ali? Vamos mudar aqui? Quantas vezes eu faço isso? E aí eu vejo que quanto a mais eu tive que correr, e quanto a mais vai doer para alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida. Mas Ele está à porta e bate, fala: amigão, vamos aí, você não quer ouvir, o caminho não está aqui, você está perdido, vamos mudar o rumo, vamos voltar, eu te amo, meu filho. Então, Paulo nos ensina algo, e ele estava ensinando ali, na carta dos Filipenses: uma coisa eu faço, eu não acho que eu estou preparado, ele fala muito isso, eu não acho que eu alcancei isso, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás, eu avanço, e eu prossigo. Precisamos deixar para trás, avançar e prosseguir. 3 verbos. Se você não lembrar de muita coisa, lembra dessas 3 coisas, que eu já repeti aqui mais de 20 vezes, que é para isso mesmo. Vamos lá comigo, qual é o primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? Deixar para trás. Depois, avançar, porque tem gente que só aprende falando, repetindo. E depois, prosseguir. Então eu tenho que deixar para trás, esquecer o verbo. Qual o verbo? Esquecer, avançar e prosseguir. Essa é a ordem que Paulo passou para a gente. E a nossa corrida, vai parecer que a gente está com tênis Mizuno, Prophecy, o melhor da história, né? Couro de canguru, então disseram que é. Não, a chuteira da Mizuno. Então assim, parece que vai ficar mais leve, não vou estar correndo de quichute, né? Amarrado na canela. Então, gente, é isso que o Senhor fala para a gente. Paulo está exortando e está falando com a gente.
E olha que interessante da corrida, eu quero ler mais um texto que está lá em Hebreus, um pouquinho mais para frente aí, Hebreus 12, versículo 1, fala um pouquinho também da maratona do cristão, da corrida que nós temos. Então, Hebreus 12, 1. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Está dizendo a mesma coisa aqui, não está? O sentido é o mesmo, não é? O autor aqui em Hebreus está dizendo: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Tem outro nome, né? A craca lá que na tartaruga é o quê? Pecado. O orgulho, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E continuemos a correr. Ação sem desanimar, o prosseguir. Então aqui em Hebreus está dizendo a mesma coisa. E aqui eu achei interessante, não é disso que a gente quer falar nessa noite, mas eu fui dar uma estudada um pouquinho, porque já ouvi algumas pessoas falar sobre essa questão da nuvem de testemunhas, né? E eu sempre tive uma visão aqui, que eram as pessoas que estavam ao nosso redor, mas se você ler o texto anterior, e ele dá uma continuidade aqui, estava falando dos heróis da fé. Se você ler o 11, estavam falando dos homens de Deus lá atrás, dos feitos, do que eles viveram e sofreram, como eles foram mortos, apedrejados, crucificados, a fio de espada. Estava sendo dito aqui em Hebreus, no 11, sobre os heróis da fé. E eu li um comentário que eu achei muito pertinente, né? A gente aqui, existem linhas, alguns falam uma coisa, mas é só para a gente pensar aqui, que ele estava falando dos heróis da fé e ele continua: portanto, vamos seguir aqui, vamos fazer isso, isso e isso, porque essas pessoas que viveram, pessoas de Deus, os heróis da fé são pessoas que viveram integralmente ao Senhor, erraram sim, humanos, mas foram pessoas que entregaram sua vida ao Senhor. E essas pessoas vieram antes e mostraram que é possível. É possível. Está doendo? É possível, o Senhor está com você. Está doendo? Deveria ser muito pior, mas o Senhor está aliviando até onde você aguenta. Ele quer te ensinar, Ele quer me ensinar. É isso que Ele está falando comigo, está falando com você. E, para encerrar, nosso alvo é Cristo. Primeira coisa, se nós estamos aqui, cantamos, nós sabemos para quem estamos cantando, para quem estamos louvando, para que viemos, para que isso existe. Não é uma associação. Pode ter até alguma coisa parecida, mas é algo que foi criado para a honra e glória do Senhor e para adorar o nome dEle, como família do Senhor. Um local apropriado para isso, criado para isso, designado para isso. Nosso alvo é Cristo. Poderia ser nas casas, como foram antigamente, poderia ser escondido nos bueiros, como em países que as pessoas se reúnem, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ali o Senhor está, a presença do Senhor está aqui, porque estamos reunidos em nome do Senhor. Esse prédio não tem nada de especial, apesar de ser muito lindo, ter ficado muito bonito, maravilhoso. É só um prédio, consagrado ao Senhor, glória a Deus. Mas o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo.
Então, quando nós estamos falando em tomar um passo de agir em direção ao alvo, é Cristo. E há diferença entre alvo e prêmio. Há uma diferença, eu fiz até uma anotação aqui, que eu quero abrir aqui, só para a gente finalizar essa palavra, né, aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, né? Qual a diferença real entre alvo e prêmio? Nosso alvo nos faz ficar focados, né? E aí, o prêmio nos faz querer continuar e chegar lá. Porque o alvo é esse, para quê? Para alcançar o prêmio. Se o alvo é Cristo, qual é o prêmio de estar com Cristo? O que a gente ganha com isso? O alvo prende a nossa atenção. O alvo nos faz para a gente manter a corrida correta. Agora, o prêmio fixa a nossa atenção naquilo que teremos na glória, que é a presença do Senhor, né? O que? As bênçãos da vida eterna, né? A perfeita sabedoria do Senhor, a santidade, paz, comunhão, novo céu e nova terra, a companhia de Cristo e de todos os santos. É por isso que nós corremos, para estar lá com Ele, sermos guiados com Ele, para chegar e abraçar. A música diz: sinto teu toque, quero teu toque, acho que é até o título da música. O que eu mais quero é o seu toque. Então, quando eu quero dizer que o que eu quero é o seu toque, eu preciso correr em direção a Ele. Isso eu só vou sentir o toque, claro que nós sentimos hoje aqui a presença do Senhor, mas na glória, sem nada do mal atrapalhando, sem a nossa própria carne ali na glória, com o Senhor, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Esse é o prêmio do cristão, esse é o prêmio. Se a gente tiver tudo isso em mente, que a nossa vida é uma corrida, é uma maratona, porque não é uma corrida, é uma maratona, que pode levar muitos anos. Se a gente ouvir Paulo,